Nós estamos meditando então hoje no texto de Tiago, capítulo 4, versos 13 em diante, e o texto já nos fala um pouco a respeito de planejamento. Afinal, é isso que nós temos trabalhado ao longo destas últimas semanas. Eu gosto sempre de pegar o primeiro dia do ano para a gente pensar sobre metas, sobre estratégias, sobre planejamento. E falamos um pouco sobre isso nas últimas mensagens. Mas o alvo final de todas as coisas, e o alvo final dessas últimas pregações, é exatamente nós lembrarmos que o nosso planejamento, o nosso esforço, as nossas metas, se elas forem divorciadas de uma direção do Senhor, elas não têm efetividade nenhuma. Que nós precisamos, de fato, que o Senhor nos ensine a viver. Tem uma música antiga, da minha época, que diz, é preciso saber viver. Lembra dessa música? Não é louvor não, né? Mas lembra dessa música? É preciso saber viver. E a gente precisa aprender. E a gente aprende com a palavra do Senhor. Óbvio que nós vamos ganhando experiência, nós vamos vendo como as coisas funcionam e como não funcionam na vida, mas o autor de Provérbios vai dizer que é o temor ao Senhor, é o respeito ao Senhor, é o reconhecimento de quem é o Senhor, que é o princípio da sabedoria, ou que é o alicerce da sabedoria. Quem tem o Senhor e busca no Senhor sabedoria, aprende de maneira direta, com a palavra do Senhor, aprende de maneira direta com o ensino do Senhor, mas aprende também lendo a vida, entendendo a vida, vendo os resultados da vida. Afinal, o livro de Provérbios é essa grande coletânea de sabedoria prática. O livro de Provérbios a gente podia chamar de as tuitadas de Salomão, né? São trechos pequenininhos, frases pequenas, que englobam uma grande sabedoria, que é uma sabedoria prática, de observar a vida, sempre direcionado e filtrando tudo aquilo que nós vemos a partir do ensino do Senhor. É preciso aprendermos a viver. Por isso nós meditamos no Salmo 90, em que o salmista diz, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que o coração encontre sabedoria. No nosso último encontro, nós pensamos um pouco numa vida que vale a pena ser vivida, no epitáfio do apóstolo Paulo, em que olha para trás e ele diz, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. E pensamos um pouco a respeito dos bons combates e os maus combates que a gente se enfia. Pensamos um pouco a respeito de completar as carreiras que nos são propostas, ou a carreira. Quais são as coisas que nós devemos perseverar e quais são as coisas que nós deveríamos deixar de lado das nossas rotinas. Mas acima de tudo, guardar a fé, perseverar na fé, aprender com a fé, aprender a confiar no Senhor e aprender a conhecer o caráter do Senhor que está expresso na sua palavra. Então sim, nós precisamos, e é muito importante, no início do ano nós traçarmos metas, traçarmos alvos, termos planos, mas nunca nos esquecermos que os nossos planos precisam estar subordinados à vontade do Senhor. Porque afinal é exatamente isso que Tiago está dizendo neste finalzinho do capítulo 4. Tiago é o irmão de Jesus, o meio-irmão de Jesus, não é nenhum dos apóstolos. O apóstolo Tiago já havia morrido, isso nós vemos logo em Atos, no início da igreja primitiva. Tiago é o primeiro mártir entre os apóstolos, e esse Tiago aqui é o Tiago, meio-irmão de Jesus, que se tornou responsável pela igreja de Jerusalém, coluna na igreja de Jerusalém, e ele está escrevendo para irmãos que estão dispersos em vários lugares, mas que são cristãos, são gente que ama e teme ao Senhor. E ele vai tratando de muitas coisas aqui na sua carta, que falam de relacionamento entre os membros da comunidade de fé. Ele vai falar sobre não tratar com desdém ou com diferenciação pessoas pelo seu status e coisas do tipo. Ele vai falar sobre o poder da língua, o poder destrutivo que a língua tem, de matar, de ferir, de queimar a vida das pessoas com as coisas que nós falamos. E aqui no capítulo 4, ele vai endereçar aqui um problema que é muito grave. O problema de nós não considerarmos Deus em nossos caminhos. Aquilo que eu costumo chamar de ateísmo prático. Ateísmo prático. O ateísmo são aquelas pessoas que dizem Deus não existe. Mas nem todo mundo diz Deus não existe. Só que existem muitas pessoas que dizem Deus existe, mas eu vivo como se Ele não existisse. Sim, Deus existe, mas a minha vida não é orientada por esse Deus. Veja, Tiago não condena o plano. Na verdade, ele diz aí no versículo 13, destes que falam hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro.
Ele está falando deste pensamento que todos nós temos, que faz parte de cada um de nós, este pensamento de planejar as nossas ações. E isso não é um pecado, porque no versículo 15, ele vai dizer que aqueles que temem ao Senhor, que levam o Senhor em consideração, também dizem, se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isso, faremos aquilo, faremos aquilo outro. Então planejar não é o problema, planejar é importante, planejar é necessário, não é errado planejar. O problema é quando nós não estamos conscientes das nossas limitações no planejamento. Quando nós achamos que somos senhores completos da nossa vida. Todos nós planejamos metas, alvos, pensamos em objetivos, e é exatamente isso que essa frase do versículo 13 diz, né? Nós iremos para esta, hoje ou amanhã nós iremos para esta ou aquela cidade. Então, hoje ou amanhã definimos um tempo, nós iremos para esta ou aquela cidade, definimos um destino, e o texto diz, nós faremos negócio e ganharemos dinheiro. Definimos um alvo, uma meta, um objetivo. Então, num tempo, num lugar, teremos concluído alguma coisa. Isso faz parte da vida, e isso acontece com todos nós, seja aqueles que temem ao Senhor, seja aqueles que não temem ao Senhor. Mas aqui, de novo, Tiago está deixando algo muito claro. O problema não são os planos, o problema é a postura. O problema não são as metas. O problema é o coração que organiza essas metas. A repreensão de Tiago não é por fazermos planos, mas o jeito em que os nossos planos são construídos. Qual é a essência do nosso planejamento? E ele vai falar aqui sobre esse pecado central. Esse pecado que é grande, ele é tão grande que a gente nem percebe dele. Certo pastor disse uma vez que, se você quiser saber o que é a água, a pior pessoa que você poderia perguntar é para um peixe. Quer saber o que é água? A pior pessoa para dizer é o peixe. Porque o peixe está dentro da água, ele está envolto da água, ele não a percebe, ele faz parte daquele ecossistema, então é algo que o circunda de tal forma que ele nem para pensar o que é aquilo. E às vezes a gente esquece que nós estamos num mundo que é contrário a Deus e que vive na autonomia completa de Deus. E é muito fácil nós entrarmos numa bola de neve de autoconfiança, numa bola de neve de desconsiderarmos a Deus e simplesmente irmos colocando passo em frente de passo, plano em frente de plano, sem levar Deus em consideração. Veja, aqui o Tiago não está falando da quebra de um mandamento, não está falando de errar em algo específico. Tiago está falando da base em que todos os pecados são concluídos, daquilo que estrutura tudo aquilo de errado que a gente faz, que é não levar a Deus em conta, não levar a Deus em consideração. É muito interessante que o texto termina dizendo que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse também comete pecado, e eu já tinha lido esse texto inúmeras vezes, e parece que está deslocado, parece que ele está falando de uma outra coisa, ele está falando sobre planejamento, e de repente ele fala sobre fazer o bem e tal, mas não pode estar deslocado, porque o versículo 17 começa com portanto. Portanto, é uma explicação do que ele acabou de dizer. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse comete pecado. E essa é a essência de todo o nosso erro como ser humano. Nós sabemos que somos dependentes de Deus e que precisamos da direção de Deus para existir, para viver e nos mover. Mas nem sempre buscamos a Deus na hora de tomarmos as nossas decisões. Às vezes simplesmente agimos no automático, planejamos no automático, simplesmente pensamos, eu vou fazer isso, aquilo e aquilo outro, e nem consideramos na equação, nem passa na nossa cabeça Deus. Será que isso de alguma forma agrada a Deus? Será que isso de alguma forma me faz mais parecido com Jesus? Será que isso de alguma forma vai macular o meu relacionamento com Deus, com as pessoas, vai destruir a minha família, vai destruir alguma coisa? Às vezes a gente não leva em conta, só pensamos aquilo que nós vamos fazer, vivemos no automático. Essa é a nossa sociedade, a sociedade que vive no automático, principalmente esta geração, que vive muito menos por plano e muito mais por reação. Tem muita gente que vive só na reação, não sabe nem onde quer chegar, só vai respondendo aos estímulos externos. E quando nós não decidimos a nossa agenda, alguém vai decidir ela para a gente. Quando nós não sabemos para onde a gente está indo, alguém vai nos dar um caminho para seguir. Alguém vai dizer o que a gente tem que fazer.
E geralmente vão nos dar responsabilidades que eram deles, e aí a gente vai fazer aquilo que não tem nada a ver com a gente, simplesmente porque a gente não tem mais nada o que fazer, a gente não sabe o que fazer. Veja, uma vida sem orientação é uma vida que tende ao caos. Mas por outro lado, uma vida que é orientada simplesmente pelo próprio coração, tende ao caos do mesmo jeito. Nós fomos criados para refletirmos a imagem de Deus. Há um texto de Agostinho de Hipona, nas suas confissões, que ele diz que nós fomos criados para refletir a Deus. Mas uma vez que nós somos tocados pelo pecado, nós continuamos a refletir a Deus, mas agora refletimos de maneira tortuosa. Nós fomos criados para refletir a Deus, mas por causa do pecado, nós torcemos o caráter de Deus e é isso que nós refletimos. Nós vamos encontrar nas Escrituras várias características de Deus. E na teologia, e os irmãos que participam das quintas-feiras já ouviram sobre isso, nós temos um conceito que são os atributos comunicáveis de Deus. Ou seja, existem certas coisas que Deus é e que Ele comunica a nós. Deus é santo e nós podemos ser santos a partir de Deus. Deus é criativo, Deus é bondoso, Deus é justo. E todas essas coisas Deus compartilha conosco nesta identidade que somos feitos à sua imagem, à sua semelhança. E à medida que nós nos aproximamos de Deus, nós vamos recebendo desses aspectos de Deus e vamos vivendo mais a semelhança de Cristo Jesus. Mas existem outros aspectos do caráter de Deus que nós chamamos de aspectos incomunicáveis, que são coisas que só Deus é e que não dá para a gente ser. Por exemplo, Deus é onipotente. Deus pode todas as coisas, e nós não. Deus é onisciente. Deus sabe todas as coisas, e nós não. O problema é que desde a queda, nós queremos menos os atributos comunicáveis de Deus, e mais os atributos incomunicáveis de Deus. O que eu quero dizer com isso? Devido à queda, santidade não é uma coisa que nos preocupa tanto. Bondade, justiça, fidelidade. Agora, poder, domínio, entendimento, isso a gente quer. Controle do tempo, do espaço e das vontades das pessoas. Não só das nossas, mas das vontades das pessoas. Que as pessoas façam o que a gente quer. Que as coisas aconteçam exatamente como a gente deseja. Como se a gente tivesse o poder de lançar um decreto e a partir deste decreto as coisas serão exatamente como eu quero que elas sejam. Devido ao pecado, nós refletimos a imagem de Deus, mas agora essa imagem em nós está distorcida. E Tiago, então, está nos ensinando a pensar que é possível planejar uma vida sendo um cristão, e ele está escrevendo para cristãos. É possível viver como nesse mundo, dizendo que é cristão, mas viver não levando Deus em consideração. Não ter Deus como aquele que estrutura a nossa visão da realidade. E não viver uma vida intencional de autoexame, de autoexortação, vai nos fazer permanecer nesse mesmo lugar. Por isso que momentos como esse de meditação são tão necessários. Porque isso é algo que está tão arraigado na nossa cultura e talvez na nossa vida, no nosso dia a dia, que a gente nem para pensar na possibilidade de estarmos vivendo assim. Na possibilidade de não levarmos Deus em consideração ou de colocarmos Deus em uma parte da nossa agenda e não como o definidor da nossa agenda. Em sim, nós nos lembramos de Deus, mas no domingo, e olhe lá. Nós nos lembramos de Deus, mas no nosso tempo devocional ali, aqueles que têm um devocional uma vez por dia, 2 vezes por semana, aí a gente lembra de Deus, mas no resto, vivo como se a vida dependesse de mim, e não depende. Então quer dizer que eu não tenho que fazer nada? Não, eu tenho, mas a vida não depende de mim. Eu vivo na dependência do Senhor. Esse pecado fundamental de viver como se Deus não existisse, vai coordenar a forma como nós nos relacionamos. Então, nós podemos nos relacionar com as pessoas sem levar Deus em consideração. Nós podemos tratar dos nossos negócios, das nossas atividades, sem levar a Deus em consideração. Nós podemos traçar alvos, objetivos, metas, decisões, sem levar a Deus em consideração, simplesmente dizendo, eu acho que esse é o melhor caminho. O que Tiago está dizendo é que este é um perigo que todos nós corremos. Todo cristão corre.
Mesmo aquele que diz eu amo e eu temo ao Senhor, há um perigo que nos cerca, não só do lado de fora, mas que cerca o nosso coração, de vivermos como se fôssemos senhores do nosso tempo, do nosso destino e dos nossos resultados. Não é isso que fica subentendido aqui no versículo 13? Amanhã nós iremos a tal cidade, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Alguns chamariam isso de confissão positiva, né? Positivismo. Mas o que Tiago está dizendo é, você não é dono do tempo, você não é dono do destino, e você não é dono dos resultados. Por isso nós precisamos tanto depender do Senhor. Porque veja, ignorar a Deus é algo danoso em todos os sentidos. E por que é tão danoso ignorarmos Deus na nossa vida? Primeiro, porque ignorar, pensa o que significa ignorar alguém. Alguns vão dizer que ignorar alguém, no caso Deus, né? Mas ignorar alguém é pior do que falar mal, não é? Já viu aquela frase? Fale bem ou fale mal, mas fale de mim, já ouviu essa frase? Pior do que falar mal de alguém é ignorar alguém. Porque aquele que fala mal, pelo menos considera a existência do outro, ainda que discorde. Considera os argumentos do outro, ainda que discorde. Mas aquele que ignora, age como se o outro não existisse. E nós podemos viver uma vida ignorando Deus de maneira prática, agindo como se Deus não existisse. Sabe que no Antigo Testamento, este é um dos pecados que mais é tratado por Deus. Mas Deus fala, vocês se esqueceram de mim, vocês se esqueceram da minha aliança. Deus estabelece muitas coisas para que o povo se lembre de quem é Deus. Mas o povo se esquece. Há um texto muito interessante lá em Jeremias capítulo 2, verso 32, que diz assim: será que uma jovem se esquece das suas joias, ou uma noiva dos seus enfeites nupciais? Contudo, o meu povo se esqueceu de mim por dias incontáveis. Texto interessante, né? O que o Jeremias está dizendo aqui? Imagina uma noiva, no dia do casamento. Ela está prestes a entrar para encontrar o seu noivo no altar. O papai já está segurando ela pelo braço. Aí ela olha para baixo e fala: ué, eu esqueci de pôr o vestido de noiva. Fala, isso é um negócio impensável. Deixei o vestido lá em cima da minha cama. Como eu pude esquecer? Você consegue pensar em algo assim? E alguém que consiga esquecer algo com tamanha profundidade? Fala, é impossível. Por quê? Porque aquilo que é extremamente importante para nós, a gente lembra. Aquilo que é vital, aquilo que é necessário, aquilo que a gente não pode ficar sem, para algo, para algum momento, a gente lembra. Agora, o que significa ignorarmos a Deus no nosso dia a dia, na nossa vida? Significa não reconhecer a importância de Deus para nós. Significa dizer, Ele não é vital, Ele não é necessário para essa área da minha vida. Para outras tudo bem, quando eu estiver passando dificuldade, quando eu estiver com dor de dente, quando eu estiver com o dedão da unha do pé encravado, quando eu brigar em casa, quando tiver ruim meu relacionamento, quando meu casamento não estiver funcionando, quando o dinheiro não der para o final do mês, quando tiver uma doença ruim na minha família, aí eu corro para Deus. Mas essa é uma característica muito, muito comum daquilo que hoje estão chamando de relacionamentos tóxicos, né? Ou relacionamentos utilitaristas, em que a gente só vai para o outro esperando benefícios do outro, esperando algo em troca do outro. Gente, infelizmente, essa é a forma de vida da maioria dos cristãos. Deus deixou de ser alguém com quem eu me relaciono e passou a ser o meu banco espiritual, em que eu pego o meu cartãozinho da fé, digito as minhas senhas, que são a oração, e faço um saque, se eu tiver crédito com Deus com as minhas boas obras. Essa é a lógica do mercado evangélico religioso. Quanto mais eu amacio o ego de Deus, porque Deus tem crise de identidade, se eu não ficar falando que Ele é bonito, que Ele é cheiroso, Deus vai ficar bravo comigo, então eu preciso fazer isso, preciso fazer obras, preciso. Aí Deus vai ficar bonzinho comigo, e é igual o Papai Noel. Fui uma criança bondosa esse ano, quero o meu presente. Essa é a vida da maioria dos cristãos, irmãos, que não levam uma vida de
um relacionamento com Deus a sério, como alguém que é uma pessoa, como alguém que a gente se relaciona, que a gente abre o coração, que a gente pede direção, não só uma pessoa, mas o nosso Pai, o nosso amigo, a nossa torre forte, o nosso socorro em tempo de tribulação. Ele é quem dirige os nossos passos. O problema é quando nós não queremos ouvir, e essa é a pessoa mais difícil de ser aconselhada, pessoa mais difícil de dar conselhos, é aquela que já decidiu o seu caminho, e está simplesmente procurando validação na boca de alguém para fazer o que quer fazer. Ela pode ouvir 1000 conselhos contrários, mas na hora que ela ouvir alguém dizendo exatamente o que ela quer ouvir, ela vai dizer, essa é a resposta de Deus, era isso que eu esperava, e que na verdade, só está encontrando o eco do seu próprio coração, já decidiu o que quer ouvir, e agora precisa espiritualizar a sua própria decisão, dizendo, isso não é coisa da minha cabeça, foi Deus que mandou, porque é mais fácil, né? Dizer que Deus mandou é mais fácil, porque aí fica na conta dele, não na minha. Quando alguém vem me dizer assim, olha, eu pensando em fazer tal coisa, e Deus colocou no meu coração essa vontade, esse ímpeto, fica até difícil de eu dar algum tipo de conselho. Como é que eu vou dizer para você fazer algo que você acha que foi Deus que disse para você fazer? Se você já decidiu no seu coração que essa é uma palavra de Deus, o que eu posso fazer? Como é que eu posso argumentar? A pior pessoa para ouvir conselho é aquela que já decidiu o que quer ouvir. Agora aquela que está aberta a ouvir a voz do Senhor, essa se torna, de fato, aprendiz. E nós precisamos entender isso, que é um perigo que está ao nosso redor o tempo todo, de nós vivemos uma vida sem levarmos Deus em consideração, esquecendo de Deus. E quem esquece de Deus, está simplesmente dizendo que Deus não é necessário. Mas, não vou dizer pior, mas ao lado disso, não só desonramos a Deus, isso não é só mal. Esquecer Deus não é só mal, mas é orgulho, que é o que ele vai dizer no versículo 16. Ele diz, no entanto, vocês se orgulham das pretensões, e todo orgulho como esse é maligno. Tiago está dizendo que quando nós desconsideramos Deus, nós nos tornamos Deus no lugar de Deus para a nossa vida. Nós ocupamos o lugar de Deus. Se eu desconsidero Deus, logo eu sou o Deus da minha vida. E isso é orgulho, isso é soberba, isso é pretensão. Achar que nós somos donos do tempo, donos dos destinos, donos dos objetivos, ou donos das resoluções dos objetivos. Achar que nós temos poder. E gente, essa é a raiz da preocupação. Essa é a raiz da ansiedade. É a frustração de nós não termos o controle. É quando nós nos deparamos, e geralmente não é de uma forma graciosa, com a nossa limitação. É quando a gente sabe que existe algo que a gente não consegue alterar. E aí a gente dá de cara com esse ídolo que a gente construiu, a nossa força, a nossa capacidade, e a gente dá de cara e a gente diz, não vai dar, eu não dou conta, eu não consigo. E aí a gente se vê sem chão. É quando a gente se bate de frente com esse ídolo criado, e que nós percebemos que nós precisamos de graça, misericórdia, força, direção. A preocupação, as ansiedades, são essa fala silenciosa, de quem diz, eu sei o que é bom para mim, só não sei se Deus vai dar conta de fazer. Eu sei o que é bom para mim, mas não sei se Deus está concordando comigo. Não sei se Ele entendeu que isso aqui é que é bom para mim, que esse desfecho é que é bom para mim. Então Tiago vai nos alertar para isso. E essa é a primeira parte, a gente tem que estar consciente deste perigo, para que possamos nos auto-exortar, para pensarmos o tempo todo e fazermos alguma coisa a respeito disso. E como evitar? Como evitar essa soberba, essa arrogância? Como evitar tomarmos decisões sem colocar Deus na conta? Tiago vai dizer lá no versículo 14, ele diz, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Tiago já começa com os dois peitos no pé, ou os dois pés no peito, os dois pés no peito, dando uma voadora. Você acha que você sabe de alguma coisa? Você não sabe é nada.
Tiago apela aqui para a nossa ignorância. Ignorância. Ignorar, às vezes nós fazemos de maneira dolosa, né? Mas às vezes a gente simplesmente não sabe. A vida é complexa. A vida é complexa. Há um sem número de variedades, de variações. Há um sem número de variáveis que nós não estamos conscientes dela e que elas afetam os resultados da nossa vida. Tem gente que fala, não, é só ter um bom trabalho, um bom esforço e tudo vai funcionar. Mas quanta gente tem trabalho, tem esforço e não funciona? É porque não está trabalhando direito, é porque não está se esforçando direito. Não, existem um sem número de variáveis que entram nessa conta. O lugar onde a gente nasceu entra nessa conta. A educação que nós tivemos, os relacionamentos que nós tivemos, as oportunidades que nós passamos ou que nós não passamos, ou oportunidades que se abriram diante de nós de maneira graciosa. Existem muitas variáveis que a gente às vezes nem se dá conta delas. Nós não sabemos. A vida é complexa e a vida é incerta. Quantas pessoas que traçam planos e no caminho desses planos encontram com algo que não esperavam. Às vezes é uma doença, às vezes é uma mudança de rota. Tem todo o planejamento que eu quero fazer em tanto tempo. E aí se deparam com a vida dizendo, eu acho que não. Eu acho que não vai rolar. Pelo menos não agora. E aí a gente ouve a voz do Waze, né? Recalculando rota. Sabedoria está em aprender a recalcular a rota. Porque a vida é incerta. A vida é incerta. Sabe, infelizmente, alguns discursos religiosos acabam fazendo com que o nosso coração fique anestesiado para este entendimento da nossa finitude. Pessoas que simplesmente vão tentar ter bons desejos e atribuir esses desejos a uma palavra que vem de Deus. E às vezes a gente se apega a isso com tanta força. Veja, nós falamos há algumas semanas sobre guardar a fé. E guardar a fé é guardar a palavra de Deus. Guardar as promessas de Deus. E Deus tem para nós muitas promessas. O problema é quando nós criamos promessas e colocamos na boca de Deus. O problema é quando nós achamos que aquela promessa Deus fez, mas Ele nunca fez. E a gente diz, Deus disse, Deus falou. E veja, o lugar mais seguro em que Deus nos fala é a Escritura. De maneira objetiva. Deus nos fala por meio da Escritura. Deus pode falar de outras formas? Com certeza. Mas a maneira mais segura está na Escritura. Deus pode falar com você por meio da palavra de um pregador, por exemplo. Deus pode. Mas toda palavra que sai da boca de um pregador é Deus falando? Não. Às vezes é carne. Às vezes é boa vontade. Às vezes é ignorância. Às vezes é o capeta. Mas como é que a gente faz? A gente julga o que foi dito à luz daquilo que está escrito. Simples. Deus pode falar no seu coração de maneira subjetiva, te dar sonhos, visões, planos, desejos. Mas pode ser só o seu coração enganoso, tentando te convencer de que aquilo que você quer fazer, de fato é algo que Deus quer que você faça. E como é que a gente julga o coração? A Bíblia diz que enganoso é o coração do ser humano e facilmente corruptível. Então a forma mais fácil de nós entendermos a vontade de Deus e as promessas de Deus está nas Escrituras, é aprendendo as Escrituras, é ouvindo as Escrituras, é lendo as Escrituras, é estudando as Escrituras e julgando todo o resto à luz das Escrituras, para não colocar na boca de Deus aquilo que é vontade minha. Porque quando aquilo que é vontade minha está na boca de Deus e não acontece, eu não fico bravo comigo, eu fico bravo com Deus. Eu me decepciono com Deus. E eu digo, mas o Senhor falou. E Deus poderia dizer, eu não falei nada. Foi viagem da sua cabeça. Eu senti no coração, às vezes é só gases. Só. Às vezes só uma feijoada que bateu ruim. Eu tive um sonho. Gente, na maioria das vezes, 99,99999% das vezes, sonho é sonho. É sonho. Deus fala em sonhos? Bom, a Bíblia está aí para dizer que Ele fala em sonhos. O problema é quando eu me abstenho
da revelação objetiva de Deus que está ao meu alcance e começo a me ocupar com aquilo que eu não tenho certeza nenhuma, procurando que nem um doido, formas subjetivas de Deus falar comigo para que Ele fale aquilo que eu quero ouvir. Esse é o problema. Tiago diz: vocês não sabem de nada, não sabem o que vai acontecer amanhã. E mais ainda no versículo 14 ele diz o que é a vida. Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Primeiro Tiago diz: esteja consciente da sua ignorância. E depois Tiago vai dizer: esteja consciente da sua fragilidade. A vida é frágil e ela é breve. A vida passa rápido, a gente meditou muito nisso no Salmo 90, a vida passa rápido, nós voamos e a vida é frágil. Um dia a gente está forte, um dia a gente está em forma, no outro, para levantar da cama é um sofrimento. Num dia a gente corre uma maratona, no outro a gente parece uma escola de samba ambulante que cada mexida é um creque diferente. O tempo passa, a formosura vai, a beleza vai, a força vai e é rápido. Tiago está dizendo, então, se a gente está consciente de que existem coisas que a gente desconhece, a gente não sabe todas as coisas, a gente não sabe todos os senão, a gente não sabe todas as variáveis, às vezes a gente planeja tudo certinho, já aconteceu isso com você? Eu acho que só comigo que acontece, né? Faz tudo certinho e dá ruim. Mas você fez tudo certo. E o contrário também acontece, às vezes faz tudo errado e dá certo. Já viu isso? Às vezes a gente fica até ansioso e com raiva. Essa é a crise do salmista no Salmo 73. Ele fala, eu faço tudo certinho, está dando tudo ruim para mim. E eu olho ao redor, eu vejo o ímpio, ele está arrotando arrogância e ele prospera. Está com carro novo, está com casa nova, está com saúde. Essa é a crise do salmista no Salmo 73. Desde a queda, as coisas parecem que não funcionam como deveriam funcionar, né? A gente não sabe, não sabe. Por isso, a gente pode planejar, a gente pode desejar, e é importante desejar. Mas o que Tiago está tentando nos ensinar aqui, tentando nos dizer, é que a vida é um grande não sei, não sei. Eu quero isso, aquilo, eu vou planejar, eu vou trabalhar, mas no final, eu não sei. Vai dar? Eu não sei, eu espero que sim, estou trabalhando para que sim, estou me esforçando para que sim. Aquilo que está dentro do meu controle, aquilo que faz parte da minha responsabilidade, para a glória de Deus eu faço, mas no final é com Deus. Eu faço o que está na minha capacidade, e eu entrego o resultado para Deus. Às vezes o meu esforço não vai dar o resultado que eu quero, mas se eu estou fazendo para Deus, eu sei que Deus está recebendo o meu esforço, e isso me basta. E se eu confio no caráter de Deus, eu sei que o resultado é menos importante do que a minha fidelidade. Se eu confio no caráter de Deus, eu faço aquilo que está no meu controle. E eu sei que se Deus não fizer aquilo que eu espero, aquilo que Ele fará é melhor do que eu queria. Deu para entender a maluquice? Se eu confio no caráter de Deus, eu não confio nos resultados que eu espero de Deus. Se eu confio no caráter de Deus, eu oro, eu luto, eu batalho. Mas eu digo, o Senhor está nas Tuas mãos, porque eu confio no Teu caráter, e eu confio na Tua vontade. Sabe que para isso a gente precisa de mais fé do que para decretar. Já viu isso? Decrete. Diga para Deus. Eu vi um pastor dizendo uma vez, põe Deus na parede. Jesus. A gente tentar de alguma forma mover o sobrenatural. Precisa de mais fé para dizer, Senhor, eu creio e eu confio na Tua vontade. Precisa de um nível de fé para diante de uma doença dizer, essa doença vai acabar. Precisa de um nível de fé. Mas precisa de um nível maior, dizer, Senhor, eu oro para que a Tua misericórdia alcance e mude. Mas eu sei que se o Senhor não mudar, de alguma forma o Teu nome vai ser glorificado. E de alguma forma essa vai ser a maior resposta. Eu não sei como, mas eu confio no Teu caráter. Eu ouvi
a virada do ano, um pastor famoso aí, dizendo na televisão: eu declaro que esse será o melhor ano da sua vida. Para milhares de pessoas. Milhares de pessoas. E eu posso desejar isso. Eu gostaria muito que esse fosse o melhor ano da sua vida. Mas eu tenho que aprender com o Tiago e eu posso dizer: não sei. Eu desejo. Essa é a minha oração. E no que depender de mim para te ajudar, eu vou te ajudar para que esse seja o melhor ano da sua vida. Mas eu não sei. E essa é a famosa pregação que esvazia a igreja. Porque você vai ver igrejas que estão lotadas, simplesmente para dizer o contrário do que eu estou dizendo. Simplesmente dizendo: vai acontecer. Numa soberba que não nos cabe. Tentando colocar na boca de Deus as vontades que são nossas. E veja, eu não estou dizendo que Deus não faça milagres. Eu não estou dizendo que Deus não opera. E eu nem estou dizendo para a gente parar de orar, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo: vamos orar, vamos clamar, vamos pedir, porque Deus ainda faz milagres. Deus continua transformando, Deus continua operando. Deus continua abençoando as nossas vidas. Deus continua nos direcionando. Mas lembra que a gente não sabe de nada. E que tem coisa que a gente chama de bênção que não é. E tem coisa que a gente chama de maldição, de prova, e não é. Quantas pessoas encontraram Deus nas suas crises profundas? E Deus usou aquela crise como um instrumento de transformação na vida daquela pessoa. E quantas pessoas continuam vivendo na arrogância, porque ainda não se depararam com a realidade. Sabe, é muito fácil definirmos alvos para Deus cumprir na nossa vida. Mas precisa de mais fé para fazer aquilo que Tiago nos ensina no versículo 15. Ele diz: ao invés disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Veja, o que Tiago está dizendo não é que a gente tem que mudar o jeito de falar. Presta atenção. Tiago não está dizendo: muda o jeito de falar, põe umas palavras gospel aí que vai dar tudo certo, né? Já viu gente que fala assim: queria que tal coisa acontecesse, mas vai acontecer se Deus quiser, e Ele há de querer. Ainda enfia a vontade de Deus na nossa vontade. Ou então alguém que quer algo que aconteça muito: não, esse mês eu vou jogar na Mega Sena e eu vou ganhar em nome de Jesus. Quer espiritualizar a vontade? Pode ter vontade, pode. O que Tiago está dizendo não é muda o jeito de falar, porque a gente pode só mencionar a Deus e continuar com o mesmo coração estruturado na nossa própria vontade. O que Tiago está dizendo aqui é que nós reconheçamos que tudo o que temos é graça. Tiago está nos fazendo lembrar: lembre que a vida é graça. Lembre que se você está vivo, é graça. Lembre que se você faz alguma coisa, é graça. Lembre que se aquilo que você faz dá resultado, é graça. Nós temos quilômetros de veias, artérias, vasos sanguíneos no nosso corpo. Quilômetros. Basta um pequenininho entupir no nosso cérebro, a gente não lembra nem o nosso nome. Não anda, não fala, não come. Às vezes eu assisto esses documentários sobre o corpo humano, sobre a vida, né? E eu falo: meu Deus, tem tanta coisa para dar errado. Desde o ato da concepção, da permanência de uma gravidez, dos primeiros dias, ano de uma criança recém-nascida. Na savana, um bebê girafa nasce em horas, está de pé correndo do leão. O bebê humano nasce e fica 1 ano praticamente em modo avião. Se não dá comida, morre. Se não cuida, morre. Tudo para dar errado. Eu não sei quantas vezes eu já salvei meus filhos ao longo da infância deles. Se você está vivo, é milagre. Ainda mais se você é da minha época ou antes, em que a gente subia em árvore, a gente corria na rua. Eu me lembro do tamanho do Mateus, no alto de pé de goiabeira, jabuticaba, ponto de cair, bater a cabeça.
E ninguém nem ia ver. Tem tudo para dar errado, gente. Só não dá pela graça. Se você está vivo, é graça. Se você está consciente, é graça. Se você tem um pão sobre a sua mesa, por mais que você tenha se esforçado, feito escola, faculdade, mestrado, doutorado, seja o que for, é graça. Se você respira, é graça. E quando a gente está consciente da graça, quando o desespero bate no coração, a gente pode dizer: eu sei que eu vivo pela graça, e que a graça de Deus continua cuidando de mim. E quando você está alegre, celebrando, você precisa fazer esse exercício de dizer: tudo isso é graça. Não é a força do meu braço, não é a minha capacidade, eu não posso me orgulhar, porque é graça. Mas quando as coisas fogem do controle, você pode dizer: eu não preciso me desesperar, porque eu vivo debaixo da graça. O que o Tiago está dizendo é: aprenda, na hora de fazer os seus planos, a lembrar que é a graça do Senhor que te dirige, que te sustenta. E aí você planeja debaixo da graça. Aí você lança planos, lança objetivos, tem ideias, sempre considerando Deus nessa equação. Amém? Porque enquanto a vida é esse grande eu não sei, vou deixar você sair daqui down, não. A vida é um grande não sei. Mas a gente que tem um encontro real com o Senhor, a gente diz: a vida é um grande não sei, mas Deus sabe. Eu não sei, mas Deus sabe. E o Deus que sabe é bom. E o Deus que sabe é meu amigo. O Deus que sabe é meu Pai. E embora nem sempre eu saiba o que é melhor para mim, e eu não sei, Deus sabe o que é melhor para mim. E às vezes Ele faz o contrário do que eu espero que Ele faça. Mas a Bíblia me diz que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Às vezes leva tempo para eu entender isso. Aí eu olho para trás e falo: não é que era boa, perfeita e agradável mesmo? E eu fiquei me debatendo para que a minha vontade fosse feita. E eu gastei um tempão, e eu perdi um tempão, tentando fazer com que a minha vontade acontecesse. E no final, a vontade de Deus, que é inescapável, aconteceu, e agora eu olho para ela e falo: não é que era melhor mesmo? Deus é bom, Deus é bom. Nós podemos esquecer de Deus às vezes. E Tiago está dizendo: faça esse autoexame, essa autoexortação, para que você não se esqueça de Deus. No Antigo Testamento os israelitas pensavam: se nós nos esquecermos de Deus, Deus se esquecerá de nós. E de fato na vida de Israel a gente via muito disso acontecendo. Na Nova Aliança a gente sabe que Deus não se esquece de nós. Na Nova Aliança nós sabemos que às vezes nós somos falhos e nos esquecemos de Deus, mas Deus não se esquece de nós. E isso acontece porque lá em João capítulo 19, lembra? Jesus está pregado na cruz. E ao longo de todo o ministério de Jesus, faça uma pesquisa depois. Todas as vezes que Jesus fala com Deus, Ele chama Deus de Pai. Todas as vezes. Ele vai falar, Ele fala do Pai. O meu Pai que está no céu. O vosso Pai, o Pai. Há um único momento nas Escrituras em que Jesus chama Deus de Deus, que é na cruz do Calvário. Quando Jesus diz: Deus meu, por que me abandonaste? Veja, na cruz, Jesus chama o Pai de Deus, para que a gente possa chamar Deus de Pai. Na cruz, Jesus é o abandonado por Deus, para que nós fôssemos recebidos. Jesus voluntariamente se colocou nessa posição, e Jesus experimentou o abandono do Pai por causa dos nossos pecados, para que por meio de Jesus, nós recebêssemos o acolhimento do Pai. Nós somos recebidos, nós somos amados, nós somos cuidados, nós somos lembrados, nós somos providos pelo Pai. Amém? E isso deveria motivar o nosso coração.
a confiar em Deus e a planejar, tendo Deus como nosso alicerce o tempo todo. A vida é um grande eu não sei, mas Deus sabe. Deus sabe, e Ele é bom, e Ele não é contra mim, Ele não é contra você, Ele é por nós. E se Deus é por nós, se Deus é por nós, amém, amém? Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar.